Oi, pessoal do quinto ano, vamos dar início a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos continuar aí os nossos estudos, né, sobre a matéria, tá bom? Vamos assistir hoje os slides que vão falar um pouquinho das características da matéria. Bom, primeiro vamos ver aí as propriedades gerais da matéria. Existe ao nosso redor diversos materiais, certo? Cada material tem uma característica diferente que o torna, né, diferente dos outros. O que diferencia os tipos de matéria são as características específicas de cada uma, certo? A matéria tem suas características próprias. Então, vamos aí, ó. Primeira característica da matéria, a massa. O que é a massa, gente? É a quantidade de matéria do corpo, né? Quanto essa massa pesa. Nós até usamos muito, a gente fala, em vez de falar massa, nós falamos peso, né? Para saber a quantidade de massa de uma matéria, usamos a unidade de medida quilograma. Então, quando a gente diz que você pesa 35 quilos, na verdade, a sua massa corporal é de 35 quilos, que é a abreviatura de quilograma. Temos aí também o volume. O volume é a medida do espaço ocupado pela matéria. Para medirmos o volume, utilizamos a unidade de medida litro, né? E aí nós vamos lembrar muito as coisas líquidas, mais líquidas, 1 litro de água, 1 litro de leite, certo? Temos também a impenetrabilidade. Que é isso, gente? Dois corpos, eles nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, é impenetrável. Um não pode entrar dentro do outro, né? Então, se eu tô com uma caneta na minha mão, nos meus dois dedos, esse espaço ocupado pela essa caneta, não dá para eu colocar outra caneta no mesmo espaço. Eu posso colocar de um lado, do outro lado, mas no mesmo espaço não, porque não tem como uma caneta penetrar a outra, né? Essa qualidade aí, essa característica é chamada impenetrabilidade. E temos a divisibilidade. O que é a divisibilidade? É uma propriedade que a matéria tem de reduzir-se em partículas extremamente pequenas. Assim, por exemplo, se você reduzir a água contida em uma jarra a gotas minúsculas, não mudará as propriedades. Professor, e como é que eu faço isso? Na nossa casa nós não fazemos isso, né? Isso é feito em laboratórios, né? Os cientistas fazem para estudar e tudo mais. Então, mesmo a água estando mais compactada, ela vai continuar tendo as suas propriedades. E por último, a compressibilidade e elasticidade. O que é isso? É uma propriedade da matéria que consiste em ter o volume reduzido quando é submetida a uma determinada pressão, isso é, possui compressibilidade. Na elasticidade, a matéria tem que retornar ao seu volume inicial após cessar a força que causa a compressão. Então, vamos imaginar uma liguinha, aquela liguinha de dinheiro. Quando você estica, quando ela tá juntinha, sem ser esticada, ela tem, né, um tamanho. Aí você estica, ela vai ficar maiorzinha. Mas só que depois, quando você parar de esticar, parar de fazer a força, ela vai voltar ao tamanho normal. Isso é compressibilidade e elasticidade, tá bom? E agora vamos ver as propriedades específicas da matéria. Existem propriedades que ocorrem em determinadas substâncias, mas não são em outras. Então, essas propriedades são chamadas de específicas, ou seja, elas caracterizam essa substância. As propriedades específicas podem ser organolépticas, nome difícil, né, gente? Organolépticas. Essas propriedades organolépticas é simples, gente. É a que nós podemos sentir. A cor, a textura, o brilho, o sabor, o odor, né? Elas diferenciam essas propriedades. E as físicas são as que estão relacionadas com qualquer fenômeno físico.
É o ponto de fusão, de ebulição, de liquefação, densidade. Tia, eu não sei o que é isso. Vamos dar aí um exemplo. Ponto de ebulição. Cada substância, ela tem um ponto de fervura, né? Tem um determinado tempo para que ela alcance a fervura. Esse é o ponto de ebulição, certo? E nós também temos as propriedades químicas, que são as responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância é capaz de sofrer. São as reações químicas, né? Quando eu misturo uma coisa com outra, forma uma reação química. Por exemplo, quando eu misturo os ingredientes de um bolo, aqueles ingredientes, eles têm a capacidade de formar uma nova substância, ele reagiu quimicamente, certo? Força da gravidade, outro termozinho aí, né, pra gente entender um pouquinho. Como podemos observar a gravidade? Nós temos aí, essa gravura tem uma maçã caindo, né, e um cara aí observando. Essa figura, ela faz a menção a Isaac Newton, né, que descobriu aí, protocolou a força da gravidade. Esses assuntos, gente, vocês vão estudar bem mais detalhadamente lá no 7º, 8º, 9º ano, certo? Vamos estudar com bastante detalhes. Quando um objeto cai espontaneamente, ou quando deixamos ele cair, ele segue a mesma direção de todos os outros, o chão. Isso ocorre em razão de uma força de atração existente no planeta Terra, chamada de força da gravidade. Essa força ela é responsável por todas as coisas estarem na superfície, inclusive nós. Caso essa força não existisse, seria impossível viver na Terra, pois todos os objetos e seres vivos estariam soltos no espaço. A força da gravidade também atrai a Lua, por isso ela gira em torno da Terra. Essa força da atração entre Terra e a Lua faz as águas do mar se movimentarem, dando origem aí às marés. Ela é responsável por realizar duas marés, né? Nós temos a maré alta e a maré baixa. Nosso planeta fica logo abaixo da Lua, enquanto a gravidade lunar puxa os oceanos, permitindo que os litorais fiquem ora cobertos de água, ora seco. Você já deve, né, ter observado a Lua encantando aí nossas noites. E ela é atraída pela força da gravidade do nosso planeta, mas não atinge a superfície terrestre, pois de alguma forma, né, nosso planeta também atrai a Lua. Essa força invisível que atrai todos os corpos para a superfície foi descoberta em volta aí de 1660 pelo cientista inglês Isaac Newton. Aí tem uma figura demonstrando aí a força da gravidade. Então, a força da gravidade, gente, é o que não nos deixa flutuar. Por que que quando a gente assiste aí os filmes na Lua, as pessoas flutuam, por exemplo? Porque lá a força da gravidade é menor, né? Então, eles não conseguem se manter no chão, certo? Bom, gente, vocês vão reler, né? Vão ler aí as páginas com bastante atenção e vão resolver aí a página 61.